Olá, eu sou o Miranda e sejam bem-vindos ao Miranda. Depois de vários dias, várias mudanças de roteiro e gravações de áudio, esse vídeo está realmente acontecendo. Hoje iremos falar sobre Prey, uma webtoon coreana. A ideia do vídeo é recomendar a obra para quem não conhece, e caso você conheça e queira indicar para alguém, envie esse vídeo. Eu vou estar aqui resumindo os 7 primeiros capítulos, depois eu vou fazer alguns comentários sobre o autor e o ilustrador, e encerrar pontuando outras coisas que ficaram de fora do vídeo. Dito isso, não tem por que eu me estender muito aqui, então bora pra parte mais importante realmente, que é falar sobre essa obra, né? A trama de Prey é simples, mas funciona bem, confia. A história basicamente gira em torno da Park Yoon-young, uma colegial que consegue enxergar fantasmas. E até aí a gente tem a trama padrão, né? Aquela trama bem clichê, bem batida. Mas é como eu sempre digo, o problema não é você ter uma trama padrão, você ter uma história clichê. Não é você não adicionar e não dar uma personalidade própria para a trama. Coisa que o autor de Prey faz muito bem. Não só o autor, como o ilustrador. Motivo que acho que mais me prendeu na obra, além da história, foi o design das criaturas, né? E assim, eu vou falar sobre os primeiros 7 capítulos, mas vale ressaltar que nesses primeiros 7 capítulos a gente só tem duas personagens realmente relevantes. A Park Yoon-young, que eu vou estar chamando só de Yoon-young, e a Minji Kim, que eu vou só estar chamando de Kim. Outra coisa é que os capítulos, eles meio que funcionam separadamente, né, como histórias isoladas, só que numa cronologia. Então, o capítulo 1 e 2, eles abordam a mesma história, e depois no 3, 4 e 5 a gente vai para outra história, mas seguindo a cronologia do capítulo 1 e 2. Eu espero que tenha ficado claro. E assim, a Park Yoon-young, né, a Yoon-young, ela é a nossa protagonista. A gente acompanha ela a maior parte da história, a gente vê as coisas pelo ponto de vista dela. Porém, nesse começo, a personagem principal é a Kim. Eu digo isso porque ela que toma as decisões que movem a história nesse início e que meio que é através dela que a gente tem um primeiro contato com esses fantasmas. Porque nesse começo, apesar de ela não ser nomeada, a Kim ela toma várias decisões e várias atitudes que levam ela a conseguir enxergar esses fantasmas, e é através dela que rola o nosso contato. Porque assim como ela, a gente está vendo essas coisas pela primeira vez. E a reação dela é genuína, porque ela estava fissurada em conseguir enxergar, e quando ela vê, ela tem um misto de emoções que vão de confusão, alegria e termina no medo, quando ela entra em pânico e corre da sala. Esses primeiros 2 capítulos funcionam muito bem como um capítulo introdutório, porque eles entregam. Tem várias coisas que são mostradas de cara, só que como a gente não consegue, a gente não entende ainda a obra, a gente não percebe. O contato dela é genuíno, é uma reação, as ações dela são críveis, não é forçado, porque algumas obras, às vezes as pessoas veem fantasmas, veem monstros e agem como se fosse uma segunda-feira qualquer, né? Ela tem reações genuínas e nada muito forçado que parece exagerado. E assim, o encerramento do capítulo 1 e 2 para mim é o melhor que teve até então. Porque depois de tudo que a gente passa pela visão da Kim, que a gente tem toda a experiência, tem todo aquele pânico, aquele medo a gente tem por ela. Para mim, a Kim é a minha personagem favorita até então. E você teme por ela porque ela fica em perigo em alguns momentos. A gente termina o capítulo 2 na visão da Yoon Yang. E o que a gente via na visão da Kim não é nem metade do que a Yoon Yang enxerga. A gente termina o capítulo 2 com a Park Yoon-young olhando pela janela da sala de aula e vendo a cidade infestada com essas ditas criaturas que seriam fantasmas, né? Então, assim, você consegue ver a amplitude desse problema, né? E no capítulo 3, 4 e 5, a gente já começa com outra pegada. Como eu falei, é uma história isolada, mas que segue a cronologia.
Então você começa o capítulo 3 e 4 num banheiro com uma personagem randômica, que logo de cara já vai de arrasta pra cima, né? E depois disso a gente volta para os rostos conhecidos, a gente vê a Minji Kim, a gente vê a Park Yoon Young, elas conversam, a Minji Kim confronta a Yoon Young, elas têm uma conversa no banheiro, surge uma criatura centopeia que quase mata a Minji Kim de novo, e ela é salva por um triz, porque a Yoon Young salva ela, indiretamente, mas salva, porque indiretamente não, né? Ela faz de propósito, então ela salva a Minji Kim e ela foge de lá. A gente vê várias interações muito interessantes entre essas criaturas e, né, no caso, não só das criaturas com a gente, com os humanos, como a gente vê a interação dessas criaturas, desses fantasmas, com outros fantasmas. Um detalhe muito interessante que eu fui descobrir colocando o nome da obra em coreano no Google e depois relendo eu notei isso, é que se você colocar o nome do mangá, né, que é Prey, em coreano se escreve como eu vai estar aparecendo aí na tela. A pronúncia seria Meog. Se você escreve isso no Google em coreano, ele te devolve uma imagem da cadeia alimentar. E aí você volta para esse capítulo, né, do capítulo 3, 4 e 5, onde tem uma cena onde a criatura centopeia está perseguindo a Kim, e aí surge uma outra criatura das sombras, agarra o fantasma centopeia e arrasta ele para a sombra. E aparentemente ele matou o fantasma centopeia. E aí você percebe que existe realmente uma relação de presa e predador, né? Você tinha a Kim na base da cadeia alimentar sendo uma presa. Depois você tem o fantasma centopeia, que era um predador da, da Minji Kim. E aí acima desse fantasma centopeia, existe um outro fantasma que estava predando a centopeia. E ele conseguiu predar, porque, como eu falei, aparentemente ele mata a centopeia. E assim, é muito bom, cara. Eles trabalham o terror, o medo, o contato com o sobrenatural de várias formas, né? Nos primeiros capítulos, você tem o medo de ver algo. E quando você vê, você se assusta, que é o que acontece com a Minji Kim. Na história seguinte, você tem o medo de ser tocado, de ser perseguido, não, né? De ser tocado, de ser visto por essas criaturas, porque essas criaturas, quando elas olham pra gente, elas tentam alcançar, né, nos alcançar. E, pra mim, o mais covarde, o medo explorado mais covarde é do capítulo 6 e 7, que é o medo de ser seguido, né? Tanto que por isso que eu mudei a palavra ali um pouco atrás, né? É o medo de ser seguido, de ser perseguido, de ser observado por um completo desconhecido. O capítulo 6 e 7, a melhor personagem da obra, que é a Minji Kim, não aparece, infelizmente. A gente tem a Park Yoon Young, e a gente acompanha ela, né, ela vivendo a vida dela normalmente, ela vai no hospital visitar a mãe. Só que todo esse percurso, que deveria ser uma coisa comum, é atrapalhado quando ela tá saindo da escola e esbarra com um fantasma. Eu vou chamar esse fantasma de encosto, porque é isso que ele é um encosto. Ele esbarra com esse encosto que fica seguindo ela o tempo inteiro. E sempre que a gente acha, porque como eu falei, a gente tá vendo pelo ponto de vista dela. Então sempre que ela acha que ela tá segura, quando ela acha que a criatura sumiu, o encosto aparece de novo. E o ápice desse capítulo é o final dele. Quando ela tá chegando no hospital, ela pegou um ônibus, tá chegando no hospital, só que a criatura entrou no ônibus e seguiu ela. E ela não viu. E quando ela percebe que ela tá sendo perseguida, ela entra em pânico. E a gente também. Porque o bicho começa a falar com ela e debochar, tipo, você tentou fingir que não tava com medo, mas agora você tá com medo, eu consigo te enxergar. Tipo, eu não sei como uma criança medrosa como você sobreviveu tanto tempo sem que a gente conseguisse te ver. E ele vai falando, e no que ele vai falando e perseguindo ela aperta o passo e ele aperta junto. Ela começa a correr e ele começa a correr junto. Ela começa a ficar mais em pânico e ele começa a se transformar e ele tinha a aparência de uma criança. Ele começa a ter a aparência de um cara gigante. Sabe? Igual o homenzinho torto
esqueci agora, Invocação do Mal, né? Ele vai ficando com os braços longos, a cabeça, o pescoço enorme, a cara deformada. E quando ele tá quase pegando ela, é quando ela consegue se controlar e ela para de ter medo. Porque o medo permite com que essas criaturas toquem em você. Então, quando ele tava quase alcançando ela esbarra com a tia dela e ela consegue se concentrar ali, se acalmar. E aí todo esse desespero cessa. Mas assim, é por um triz, sabe? Então, esses capítulos funcionam muito bem como capítulos introdutórios. Eles entregam a trama, entregam vários plots do enredo principal. Tem várias pistas e coisas que vão sendo migalhas que eles vão deixando pra gente ir ligando a história. Eu tô no capítulo 29 e tá sendo uma experiência incrível, cara. Porque assim, essas criaturas não são fantasmas. Pra mim, eles não são fantasmas. São outras coisas. Talvez eles sejam fantasmas no conceito da obra, né? Porque cada universo funciona de uma forma. Mas é insano, cara. E assim, esse bicho que eu falei agora há pouco no capítulo 6 e 7, ele vai retornar. E tem um desfecho, uma trama que se fecha com ele. Então, é muito bom, cara. Eu super recomendo. Se você não conhecia a obra, esbarrou com esse vídeo, vai atrás. Se você já conhecia e queria recomendar, manda esse vídeo para alguém. Eu resumi o máximo possível para não ficar extenso. Omiti várias informações para não estragar a experiência de vocês. E só leiam, só leiam. Vocês não vão se arrepender. Para o encerramento, eu queria pontuar só algumas coisas que ficaram faltando, que estavam no roteiro original, mas eu acabei excluindo. Como, por exemplo, o motivo de eu querer resumir exatamente os 7 primeiros capítulos. Prey foi lançado na plataforma Naver Webtoon, uma plataforma paga, onde autores independentes podem publicar suas obras e monetizar o seu serviço. E esses primeiros 7 capítulos, no site da Naver Webtoon, são realmente gratuitos. Quem costuma ler mangá sabe que geralmente a gente lê, a boa parte das obras que a gente lê não são legítimas, né? Não tem uma tradução oficial. Geralmente são fãs traduzindo as obras para outros fãs. Um trabalho sem visar retorno financeiro, sem visar nenhum lucro, né? Eles não pagam para traduzir. É realmente porque eles gostam, eles traduzem, né, como eu disse, é um trabalho de fã para fã. Porém, eu tentei buscar a obra de forma legítima e foi impedido por N motivos. Primeiro que eu precisaria ter um cartão que consegue fazer pagamentos internacionais, além de um celular que recebe chamadas internacionais. Só para que eu pudesse fazer um cadastro no site. Meu cadastro não foi concluído. Outra coisa também importante que eu não mencionei é que essa obra já foi concluída. A Scan, né, o grupo brasileiro, o grupo de fãs brasileiro que está traduzindo a obra, deve estar agora no capítulo 52, 53. Porém, a obra já foi concluída lá em 2021, com um total de 131 capítulos. A ideia desse encerramento é pontuar essas coisas e dar um crédito, né, falar um pouco sobre o autor e o ilustrador. Eu vou estar deixando aqui, passando na tela para vocês, todas as obras, tanto do autor, que é o Caolho, né, para nós brasileiros é Caolho, mas ele usa o nome de One-Eyed. O nome dele é Lee Min Yong, esse é o nome verdadeiro do Caolho, e o ilustrador é o Park Sobong, que além, não só como ilustrador, mas ele já atuou em outras webtoons e mangás também como autor. Inclusive, a sua estreia foi uma obra totalmente autoral. Esse finalzinho é realmente dedicado para ficar aqui um registro deles, né? Agradecer pelo trabalho que eles fizeram. Muito provavelmente esse vídeo não vai chegar, mas fica a informação para vocês, né? Caso vocês também estejam interessados em buscar por outras obras desses autores. Das obras que eu mostrei aqui, a única que eu sei que tem uma tradução que está sendo feita, eu não sei nem se está acontecendo, mas eu vi que tem tradução, é a The Final Raid Boss. É uma obra do Park Sobong, o ilustrador, onde ele atua como coautor e ilustrador. Fora isso, tem o Twitter dos dois. E é isso, tem pouquíssima informação, na verdade tem até um pouquinho mais, mas como eu mudei todo o roteiro, eu acho que o mais importante eu já pontuei aqui. Eu agradeço para quem assistiu o vídeo. Se você gostou, recomenda, deixa um like. Se você tem alguma coisa para pontuar, comenta aí. E é isso. Até uma próxima.
bem, aqui era para o encerramento, mas esse aqui é o encerramento 2.0. Eu só tô voltando aqui para pontuar algumas coisas que não foram pontuadas lá, mas na verdade não necessariamente referentes ao vídeo em si, mas outras coisas. As únicas coisas importantes que eu tenho para falar sobre o vídeo são sobre os mangás que eu mencionei e quanto à edição. Sobre os mangás, no caso do The Final Raid Boss e Prey, as duas scans que trabalhavam na tradução não publicam capítulo há um certo tempo. No caso da Final Raid Boss, eu creio que é a scan Doropou da obra. Eu digo isso porque ele terminou no ano passado, em setembro do ano passado, mas a scan que estava traduzindo não publica capítulo novo desde 2023. Então, talvez por algum motivo eles tenham parado de traduzir a obra ou pararam de traduzir conteúdos em geral e tá parada. Porém, diferente de Prey, na Naver Webtoon você consegue acessar ela gratuitamente sem ter uma conta e ler todos os capítulos por lá. A única coisa é que realmente tá em coreano, né? Eu não sei se na gringa tem, provavelmente deve ter, mas fica registrada a informação. Quanto a Prey, a mesma coisa. Só que no caso de Prey é mais recente, então talvez eles tenham parado e depois vão voltar, não sei. Como eu falei, eu ainda tô no capítulo 27, 29, e a Scam parou no capítulo 51. E eles não publicam capítulos novos desde, acho que 24 de abril desse ano, né? Outra coisa sobre o vídeo. Eu realmente fiz tudo do meu jeito, teve que fazer sem olhar nenhum tutorial. Eu gostei de algumas coisas, de alguns resultados que eu tive, mas pro final dava pra perceber que a qualidade que já não tinha piorou, tá ligado? Ficou muito mais parecendo um show de slide, uma coisa que eu não gostei, mas é questão de eu ir aprendendo e treinando, né? Fazer um vídeo com um roteiro sobre um tema é muito mais difícil do que você editar um vídeo sobre um gameplay, né? No vídeo de Yu-Gi-Oh! Mesmo, eu tive muito mais liberdade de colocar as coisas, fora que, como eu não tinha roteiro, eu tava só jogando e tendo reações ali na hora enquanto eu jogava, eu não precisei me preocupar de encaixar os meus memes ou imagens no time certo, coisas que eu tinha que fazer aqui. Mas tudo questão de prática, né? E é isso. E agora encerrou mesmo. Obrigado a todos que assistiram e até uma próxima. Pretendo voltar o quanto antes. Tem outros mangás que eu quero trazer. Mas enquanto eu não vou fazendo isso, vai ter gameplay de alguma coisa. Provavelmente vai ser Yu-Gi-Oh! Então, até.